Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Eu vejo o Brasil à beira do colapso nesse momento, assim. Você vê isso agora, Monark, eu vejo isso desde sempre. Eu vejo isso desde a Grécia Antiga, nós estamos à beira do colapso, entendeu? Não, mas agora tá foda, não, cara. agora tá porque você tá sendo atingido diretamente por isso. Não cara, é só a minha eu. mãe, se você for lá na minha mãe e perguntar pra ela se há alguma anormalidade, ela fala, não tá acontecendo nada. Eu vou na feira, eu faço minha compra, vou comprar pão na padaria, eu vou fazer minha caminhada, eu vou lá no lugar fazer meu exercício e tal. Acabou. Então, assim, pra imensa maioria das pessoas... a única coisa que elas querem é ir no mercado, fazer compra, é ir pra casa, é trabalhar. Eu também quero só fazer isso. Não, você não quer só fazer isso. Você tá aqui, você tá falando, você tem um podcast, você foi censurado. Entendeu? O seu trabalho é um trabalho... o seu trabalho envolve esse tipo de exposição que faz com que você sinta mais esse tipo de anormalidade que tá acontecendo. Mas assim, pra imensa maioria das pessoas, cara, o Brasil é o Brasil de sempre. Entendeu? Sim, O cara que mora lá no meio da favela, que não tem saneamento básico, pra ele tanto faz se o STF tá censurando. Ele já tá censurado a vida inteira. Ele tem outros problemas maiores, né? Sim. Problemas maiores não, reais, né? A censura é um problema real. É um problema real dentro de um contexto muito restrito. Mas sabe qual que é o de uma discussão muito específica que está acontecendo na sociedade. É que eu acho que as ramificações da censura, elas permeiam toda a sociedade. Por mais que afete, assim, eu e outras pessoas que são censuradas e o discurso público e tal... Eu concordaria com você se a gente estivesse vivendo num regime de exceção, onde a censura é um negócio institucionalizado. Mas é isso que está acontecendo. Não, ela não é institucionalizada a esse ponto. Por quê? O que seria ela ser institucionalizada? Não, é dizendo assim, o cara soltar uma música e o cara fala, não, essa música não pode. Sabe, esse tipo aconteceu isso com o Brasil Paralelo. Eles iam soltar um documentário e falou, não, esse documentário não pode. Então, mas vejam, o que eu tô dizendo é o seguinte. Será que eu tô exagerando a situação ou você não tá enxergando o quão ruim é? Não, eu acho que a gente não precisa... pode... Exatamente, acho que a gente não precisa correr para um extremo ou para o outro. Tem um problema? Tem. O que eu tô querendo dizer desde o começo da nossa conversa é que esse problema não começou agora. Não, mas tudo bem, agora... E que o judiciário chegou nesse estado de abuso que chegou, porque ele tá reagindo também a uma situação que também não tá normal. Então, de novo, voltando ao papo da urna, começa lá em 2014 e esse papo só vai aumentando. Então você imagina o seguinte, que esse papo vai aumentando, a ponto de o presidente eleito ficar 4 anos botando desconfiança na urna. E assim, ele não está botando uma desconfiança institucional. Assim, eu vou acionar o Ministério Público. Será que a gente tem que acionar? Vou acionar as entidades e instituições que tem que acionar para que a gente faça um processo de eleição mais seguro e tal. Bom, ele tentou colocar o voto impresso, né? Ele tentou votar isso, tentou passar isso. Só que negaram por algum motivo absurdo. Assim, tipo, não tinha por que negar. Como nega um monte de outras coisas. O que eu estou dizendo é o seguinte, ele podia ter continuado nesse caminho institucional. Mas não, o que ele preferiu fazer? Ele preferiu ficar falando 24 horas por dia que ele tinha que ter vencido no primeiro turno e que tinha fraude na eleição. Ele afirmou que tinha fraude. Então, assim, você falar para mim que o presidente fazer isso é normal, é a liberdade de expressão. Se tiver fraude, você precisa dizer e provar que tem fraude. Você não pode falar que tem fraude se você não sabe. Entendi. Se essa é só a sua opinião. Mas será que não existem circunstâncias que embasam essa opinião? Não, se há circunstâncias que embasam essa opinião, essas circunstâncias precisam ser transformadas em provas. E elas não foram. Pelo presidente, inclusive. Então ele passou. Politicamente, o Bolsonaro, ele acha que vai resolver tudo no grito. Mas isso não é fazer isso, Monark, é você menosprezar a gravidade disso aí. Porque é muito grave isso. Para mim é grave a gente ter um sistema que é falho e os caras saberem uma solução simples e ignorarem e não darem essa satisfação pro povo. Tudo bem. E ainda exigir que a gente confie nas urnas. Tudo bem, mas voltando ao Bolsonaro.
é muito grave. Eu não sei por que você não enxerga tanta gravidade nisso quando você enxerga... porque, no fundo, eu desconfio um pouco das urnas brasileiras também. Tudo bem, mas o problema não é esse. Aí você não é o presidente. Entendeu? Você não é. Mas é por isso Ele que eu não acho grave pra caralho, entendeu? Porque se eu fosse o presidente, eu ia ter desconfiança das urnas. Tudo bem, mas você ficaria falando isso publicamente 24 horas por dia, Não, dizendo que ele tem falou fraude? 24 horas por dia? Falou o tempo Todo todo. dia? O tempo todo Eu vi que ele falou isso, mas não era tipo muitas toda hora, vezes. tá ligado? Muitas vezes ele falou isso. Entendi. Mas é Não que importa se ele não falou 24 horas por dia, é que eu tô usando uma hipérbole, mas ele falou o tempo todo disso aí. Tudo bem. Ele manteve essa Falou, narrativa. a fraude está no TSE. Durante 4 anos ele manteve essa narrativa. Certo? Não, então, assim, isso aí é muito grave. Tá bom. Mas Porque é o presidente Será da que República implantando desconfiança. a desconfiança na ordem democrática. Então, assim, eu acho que é isso importante muito o brasileiro grave. ter uma desconfiançazinha do Mas sistema, não, viu? mas não, Eu isso, mas de novo, Eu acho isso que é não importante, pode vir eu do acho presidente. Tá bom, tudo bem. Porque ele tem uma função institucional, moleque. Por isso que tá uma bagunça essa desgraça. Porque, assim, você acha que o presidente não precisa ter uma espécie de controle daquilo que ele deve ou não deve fazer. Eu acho que é o dever Porra. do presidente, se ele acha que tem problemas nas eleições e risco de fraude, eu acho que ele tem o dever de falar, de agir. de apresentar suas preocupações. Não, ele não tem o direito de falar tem fraude. Não tem. Tudo bem, aí ele tá dizendo, se o Bolsonaro fosse um pouco mais esperto, ele poderia fazer vários discursos defendendo maior segurança nas urnas, sem falar que elas são fraudadas com certeza. Por exemplo. Ele poderia ter feito isso se ele fosse um cara inteligente. Não importa, Mas ele é o não é um presidente. cara inteligente. Tudo bem, não importa. Uma pessoa que não... Ele é turrão, ele quer ganhar no grito, ele quer que pessoa todo mundo pode acredite ser- nele só porque ele é ele, entendeu? Mas ele não é só um cara burro. Ele não é só um sujeito bobo, estúpido, bobo feio. Não. Isso é uma atitude criminosa. Não pode fazer isso. Não como Aí você presidente me da perde, República, você me perde. como presidente da República, você não pode achar normal que ele- o presidente ele acha da que tem a República... fraude. não é que ele ache. Ele afirmou mais de uma vez que tinha fraude. Sim, é o que ele acha. Mas É, ele ele não pode- acha isso. Mas não interessa o que ele acha. Dentro dessa instituição que ele representa, o que ele acha conta menos. Porque ele representa uma instituição. O presidente, chamada Presidência da o que o presidente República. acha importa muito, na verdade. Não, o que dentro ele acha importa muito, mas dentro do contexto pessoal, ele pode falar isso lá numa porta fechada e tal. Agora ele vai lá a público e fala, tem fraude na urna? Isso não pode. Entendi. Pô, caramba, como é que você não entende isso? Não pode fazer isso aí. Não pode, não é só uma opinião. Então ele ele tinha é que só ser um cara... preso, então, ele... por ter falado não, isso. Eu não sei o que tinha que ter acontecido com ele, mas ele não poderia Você ter não feito pode? e ele deveria saber que ele não deveria ter feito isso. Eu acho não que pode. pode sim, você pode falar, ele não deveria fazê-lo. Como presidente, ele perde pontos e credibilidades ao fazê-lo. Não é só ponto e credibilidade. Agora, se você quer transformar o cara falar em crime, eu não consigo Ele tá- ir com você. Desculpa, eu não mas consigo. é o eu acho, seguinte, eu acho que o presidente tem que ter liberdade de expressão, pô. Pra falar merda também. Isso dá e vai ter custos políticos pra ele na frente, que Não é ele só perca a custo eleição político. como perdeu. Tudo bem, mas isso Mas não é não só é- custo político. Tem gente, É Monark, custo tem gente político. dormindo na porta E de sempre quartel. vai ter gente dormindo na porta Não, do mas quartel, tem de gente maluco, dormindo na vai ter porta gente de maluca quartel sempre. hoje, lá, gritando, Forças Armadas salvem o Brasil, porque, dentre outras coisas que aconteceram nesses últimos 4 anos, o presidente falou, tem fraude na urna. E os Ele caras é tirarem um condenado da diretamente. cadeia que roubou bilhões, aí jogarem eles. Esse é um como outro o queridinho. problema. Não, mas peraí, é que não tá desconectado, Paulo. Não, Não tá desconectado. Essa galera tá na rua pedindo intervenção militar porque eles olham o cenário político e é uma palhaçada. É uma sempre palhaçada. Não dá pra acreditar. Os caras Sempre pegaram foi. um bandido, mafioso, de alto escalão, talvez o mafioso mais poderoso do Brasil, que roubou comprovadamente, foi preso por isso. 3 instâncias condenaram ele. Pegaram ele, fizeram um marabalismo político ali pra soltar o cara e pra colocar contra o Bolsonaro. Enquanto eles fizeram isso, eles começaram a censurar a galera pra caralho. Agora, quando essa pessoa que sofreu toda essa pressão institucional, os bolsonaristas que eles sofreram, quando eles perdem
vendo o STF fazendo Quem o que está sofreu fazendo. pressão? Você tá dizendo o quê? Que essas pessoas que estão na rua aí... Foram perseguidas. Foram perseguidas. Calma, Monark, que pelo foram. amor de Deus. Eu conheço um monte de gente que tá nessa loucura e que não foi perseguida coisa nenhuma. Quantos Elas têm 10 seguidores no Twitter. Quantos influenciadores petistas foram É censurados? outra, aí você tá falando de outra coisa. Eu só tô dizendo que as pessoas que estão... Não, Os bolsonaristas foram perseguidos pela mídia durante 4 anos e foram perseguidos pelo judiciário também durante 4 anos. Tem cara que fugiu do Brasil, tem deputado que quase foi preso por 10 anos, tem jornalista que foi preso 3 vezes e ficou paraplégico na cadeia. Então, eles foram perseguidos sim, não dá pra ignorar essa realidade. Não, não tô ignorando. Parece, cara, Não, que você eu tá só- querendo ignorar. Não, isso eu aí. não tô querendo ignorar, eu só tô querendo... É por isso que eles estão na rua pedindo intervenção militar. Porque estão no circo. Não, os influenciadores não estão indo na rua pedindo intervenção, eles estão nos Estados Unidos, moram na Flórida. Mas as pessoas que seguem esses influenciadores... Entendeu? Eles estão vendo. Os caras estão na Flórida, os caras estão vivendo bem. Mas O povo que tá na rua é outra parada. Mas você não concorda comigo que eles têm motivos pra achar que o sistema é uma piada e também pra achar que teve fraude? Ué, quando que você não teve motivo pra achar que o sistema é uma piada? Tudo bem, mas eles estão acordando agora e eles estão putos, mano. Não, eles estão acordando agora, nós acabamos de falar das manifestações de 2013, que era o quê? Não era o mesmo grupo de pessoas. A manifestação de 2013... Como é que você sabe que não é o mesmo grupo de pessoas? Porque você vê no bolsonarismo tem uma coisa que me incomoda muito, que é todo mundo vestindo a porra da camiseta amarela. Não, mas isso aí tudo bem, isso aí é uma coisa que foi Não, tudo bem. institucionalizada no impeachment. Tudo bem, mas só que Nem foi agora. Concordo, tá? Mas é que eu não gosto quando o povo se apresenta em público uniformizado. Eu não gosto disso, Cara. porque passa um sentimento de manada e um sentimento de um culto que está acontecendo e não tanto cidadãos que são ativistas, engajados e que sabem o que está acontecendo. Mas é um culto. Então, isso me incomoda. Bom, pois é. Mas é a não dá realidade. pra falar que essas pessoas não têm motivos pra olhar pro sistema e olhar como foi feito Você as acha que tem eleições motivo? Eu vi e um achar vídeo, que foi sujo, eu vi um porque foi videozinho, sujo. Eu vi um videozinho de uma mulher enrolada numa bandeira do Brasil e com uma plaquinha de salve e tal, e chorando assim na porta de um quartel. Eu vi vídeo de gente orando, evangélicos. Esse povo eu conheço bem, hein? Esse Você povo eu evangélico. conheço bem. Orando, com a mão na parede do quartel, pedindo, né, que os militares saíssem de lá. Você está dizendo para mim que isso é normal? Eu não tô falando que Essas isso é pessoas normal. estão loucas, Eu tô moleque. falando que elas têm Elas estão motivos sendo... pra ficar loucas. Sim, o motivo que elas têm pra ficar loucas Brasil é orquestra do mundo. ter mergulhado 4 anos na Jovem Pan. É isso, esse é o motivo. Então, um Supremo que ignora a Constituição, um bandido que é solto só pra ganhar a eleição numa eleição totalmente suja, Mas com esse- censura, mas, Monark, cara. esse Isso aí é- não tem nenhum peso, não é possível que não tenha Isso nenhum peso. tem um peso. E eu tô O falando que eu que quero, o peso é o que eu quero gigantesco, fazer é isso que eu tô você falando. entender Não é Jovem Pan. é que esse A Jovem esse Pan, ela é... tá atendendo um público que existe. Sim, mas eu tô dizendo a você que é o seguinte. Esse problema, você tá vendo só o final do problema. Você tá vendo como se... Pra você, parece que o problema começou agora. Entendeu? Que o STF começou a fazer o que ele tá fazendo agora e que, assim, o Bolsonaro é uma vítima e os... Não, Não, a vítima isso é velho. A vítima é a gente, pô. É a gente que tá perdendo nossos direitos. Eu perdi meu direito, parcialmente, De o meu novo. direito de me expressar Sim. no YouTube. É, E isso é coisa de ditadura. É. Ou não é? claro que é. Então, pô, como que eu não vou ficar preocupado? Agora, vamos lá. E como que eu não Agora- vou falar que essas pessoas que estão na rua, elas têm motivos pra estarem desesperadas sim? Sim, porque pra pedir eu uma tô outra ditadura. desesperado. Eu tô desesperado. Tá, elas Eu têm não- o direito eu não de quero pedir uma dita- outra ditadura. Elas têm, tudo bem. Não, eu não quero uma ditadura, eu não quero uma intervenção militar. Mas eu quero uma solução para esse impasse institucional. Eu quero que o STF pare de ignorar a Constituição, se recue e vire uma corte como eles deveriam ser, igual lá nos Estados Unidos, que todos os membros do Supremo ficam quietinhos e eles só decidem as coisas sobre a Constituição de uma maneira técnica e objetiva, sem politicagem. Não manda soltar o presidente, não manda prender presidente. Cara, eu vi o judiciário mexendo na safra em Minas Gerais, dizendo quando que o fazendeiro tinha que colher ou não a parada.
O judiciário tá, Tudo bem, mas tá a gente mandando no vive- país. tudo- Então, a gente tem que resolver isso. Tudo E bem, a mas gente não ué. vai resolver isso falando que o Bolsonaro é um merda. Mas Porque ele não é um porque ele merda, já Monark, perdeu. ele é muito mais do que isso. Mas ele já perdeu. Ele... Não interessa que ele perdeu agora. Não interessa? Não, agora não. Por quê? Porque você não falou, vai passar a eleição, todo mundo vai pra casa e tal. Mas não foi isso que aconteceu. Sim, só que, tipo, a gente não vai combater... Isso que tá acontecendo hoje, Monark, é culpa também do Bolsonaro. Tudo bem. Também. Não adianta falar, ele já perdeu. Não, ele não é não. Isso que tá acontecendo agora no país, essa desgraceira que a gente tá vendo aí, esse monte de gente acampada em porta de quartel, parecendo uns idiotas, isso é culpa do Bolsonaro também. Claro, eu não discordo disso. E não é só isso porque ele é bobo, porque ele é um idiota. Não, é isso porque ele agiu criminosamente durante os 4 anos que ele foi presidente do país. Qual crime? Esse Qual crime caos que ele institucional, cometeu? esse caos institucional também foi provocado por ele. Entendeu? Tá, E, assim, cara, ele eu não tem- discordo que o Bolsonaro é politicamente ruim e tal. não é só cara. isso. Esse é o problema. Ele é um monstro, então. Ele é Não, o, a ele é o questão é assim, Satanás. o Alexandre de Moraes é um Se monstro. o Bolsonaro morrer amanhã, vai melhorar o Brasil do nada? A Não, gente mas vai é- virar então, uma o problema é que república você tá- liberal da Suécia? O problema é que você tá. Então, o problema é que você não consegue colocar o mesmo peso de indignação nas duas coisas que são igualmente problemáticas. Então, entende? é que o Bolsonaro nunca me calou. Pois E é. quem me calou foi o Supremo. Pois é, mas Se você leva um soco o na Danilo cara, você vai Gentili ficar- foi calado. E ele tá puto, e ele tem razão de estar puto. E toda vez Então que por ele que falou... que você toda vez que que não ele foi falou- calado pelo Bolsonaro, você acha que isso é menos grave? Tem gente que você conhece que foi calada pelo Bolsonaro. Eu acho que censura é grave de todas as formas. Entendeu? Então Só não é que- só porque ele é fraco, Não, não é mas só é que o porque ele é Bolsonaro, bobo. ele tá ali com uma... No máximo uma sniper, tá ligado? Calando uma pessoa ou não. E ele tem... Eu já critiquei o Bolsonaro sobre liberdade de expressão infinitas vezes. Você tá me tratando como se eu fosse um gado bolsonarista Não, também. o que eu tô dizendo é que você não consegue colocar o peso necessário nas duas coisas. Por quê? Porque você está sendo afetado diretamente pelo, digamos assim, pelo outro lado da Mas discussão. é que eu não vejo ninguém falando do STF. Eu vejo só a galera... Tipo, isso você vai ter que concordar comigo. Tem muito mais indignação popular nas redes e não sei o quê, falando mal do Bolsonaro ou do Lula, do que tem do STF. Os petistas e os esquerdistas, eles apoiam a censura. Eles apoiam a censura, Paulo. Eles acham isso ótimo, eles aplaudem, eles olham pra mim Você e acha pra que o todo mundo e falam bolsonarista que não foi quer... bem feito. Você acha que o bolsonarista não apoia a censura também? Bom, como tá acontecendo com eles não estão apoiando, não. Não, você acha que se você chegar pra um bolsonarista desse que tá na porta do quartel, Mas por que, que a falar gente pra ele não assim, consegue ó, fugir dessa discussão Bolsonaro? Por que, que eu não consigo... Por que, que a gente não consegue pensar num jeito Porque eu de tô resolver a solução Porque- STF? porque você que acha que o problema é só o STF, não é. Mas quem tá calando, censurando todo mundo institucionalmente, ignorando a Constituição, é o STF. Tipo, o Bolsonaro pode ser ruim, mas a infração do STF, na minha visão, é muito pior do que qualquer coisa que o Bolsonaro tenha feito. Pois é, então. Esse é o problema. Mas é que isso é a verdade. Não é eu que tô iludido. Não é. Por causa de estar apanhando. A verdade é essa. Quando você tem uma instituição que descumpre o que está escrito, uma corte que descumpre o que está na Constituição... E o Bolsonaro não fez isso também? Qual ele... Vou dar- qual vou- por qual exemplo. vez ele descumpriu a Constituição? Por exemplo, Ah. ele subir num caminhão na Paulista e falar: eu não vou mais obedecer aquilo que o STF falar pra eu fazer. Bom, ele falar não é desobedecer a Constituição. Agora, ele não cumprir o que o STF falou, aí sim é desobedecer a Constituição. Em teoria, ele tem o direito de falar o que ele quiser. Agora, fazer seria o crime. E ele sempre respeitou as decisões do STF. E olha lá, eu digo pra você, do jeito que eles estão tratando a corte, eu acho que logo, logo, a polícia e as pessoas vão estar moralmente justificáveis em desrespeitar uma decisão do STF. Porque as decisões que ele está tomando são ilegais. Se isso estivesse acontecendo em um país sério, cara, seria uma crise, assim, gigantesca. Se tivesse acontecido nos Estados Unidos, seria uma crise global. Sim, se tivesse acontecido do Bolsonaro, de um presidente num país sério ser eleito, e no dia seguinte ele falar assim, ó, eu deveria ter sido eleito no primeiro turno, então, porque essas urnas têm fraude, seria um problema muito grave. parecidas, né? E não deu problema. Inclusive, o Trump contesta as eleições até hoje lá nos Estados Unidos. Pois é, e tá lá, perdeu. Sim. Né? Perdeu também. Perdeu por um, né?
Pelo amor de Deus. Porque... Perdeu por uma margem pequena, mas perdeu. Não, então, e pra um cara que, pô, todo mundo sabe que não tinha, né? E que tá fazendo merda pra caralho Pois agora. é. Né? O mundo Então, tá assim, quase indo pra veja, Terceira ô, Guerra Monark, é o Mundial. seguinte. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.